Fala, minha galera, beleza? Tranquilidade? Vamos dar sequência ao nosso curso de processo penal, disciplina isolada, disciplina completa e sem perder tempo, sem demora, nossa aula de hoje é acerca das questões e processos incidentes e você já acompanha no nosso material de apoio, na nossa apostila de processo penal, como vocês sabem, material completo com doutrina, jurisprudência, resolução de questão e os textos legais que nós vamos falar ao longo da nossa aula de hoje. Vamos lá, galera! O que eu tenho de importante aqui acerca das questões e processos incidentes? Eu tenho aqui questões, tenho procedimentos acessórios que se relacionam com a causa principal. Veja que essas questões e esses procedimentos acessórios, por terem alguma relação com a causa principal, devem ser decididas antes da causa principal, ou seja, antes do mérito da causa principal. Então veja que, antes da sentença, antes da decisão de mérito final, o juiz ele deve decidir as questões e processos incidentes pela relação que este tema possui com o assunto principal discutido no processo. Beleza? Tranquilo? Essa é a nossa primeira premissa. Dito isso, nós já podemos afirmar que eu vou dividir estes procedimentos acessórios, essas questões acessórias que giram em torno da causa principal, em questões prejudiciais e processos incidentes. Deixa eu combinar o seguinte com vocês para ficar bem fácil, bem bacana este estudo. Antes de debruçarmos aí acerca das questões prejudiciais e dos processos incidentes, preste atenção em uma dica bem bacana. Quando eu falo em questões prejudiciais, eu estou falando nessas questões que devem ser discutidas antes do mérito, antes do assunto principal, porém aqui é uma questão de direito material. Eu tenho uma questão de direito material que pode ser tanto uma questão penal, uma questão criminal, como, por exemplo, uma questão civil, uma questão extrapenal. Tranquilo? Beleza? Já aqui nos processos incidentes, eu estou falando de um processo ou um procedimento que deve ser decidido antes do mérito principal, antes da causa principal, porém aqui eu tenho uma questão de natureza processual. Diferente daqui das questões prejudiciais, que é uma questão de natureza material, aqui é uma questão de natureza processual e deve ser decidida pelo juízo criminal. Olha que bacana a nossa primeira premissa. Processos incidentes, natureza processual, deve ser decidida pelo juiz criminal. Questões prejudiciais, eu tenho natureza material, direito material, e ela pode ser tanto criminal como extracriminal. Tranquilo, meus amigos? Com isso a gente já está meio caminho andado para matar tudo sobre questões prejudiciais e processos incidentes. Vamos dar início então ao estudo das questões prejudiciais, artigos 92 a 94 do Código de Processo Penal, artigos 92 a 94 do CPP. Primeira observação importante, minha galera, não vamos confundir questões prejudiciais com questão preliminar. Por que devemos ter cuidado com essa pegadinha? Veja que tanto as questões preliminares como as questões prejudiciais, elas são julgadas antes do mérito. Elas são julgadas antes da decisão principal do processo. Então, cuidado! Não obstante possuírem essa semelhança, ou seja, tanto as questões preliminares quanto as questões prejudiciais são decididas antes do mérito, elas não são sinônimos, são institutos diferentes, tá ok? As nossas questões preliminares, elas são de natureza processual e nós vamos ver que elas podem configurar processos incidentes. Não raras vezes os processos incidentes serão questões preliminares, porque aqui eu tenho questões de natureza processual. Diferente das nossas questões prejudiciais, que são questões de natureza material. Versa questão aí de direito material. Tá ok, meus amigos? Então veja que as questões prejudiciais, elas estão relacionadas a pontos controversos de direito material, seja de direito penal, seja de direito extrapenal, como, por exemplo, o direito civil. E por possuir uma relação com o mérito,
Veja que eu estou tratando de direito material. Por possuir, de certa forma, uma relação com o mérito da causa, ela será julgada antes do mérito da causa. Então veja que a questão prejudicial, ela não é julgada antes do mérito da causa por ser uma questão preliminar. Ela é julgada antes do mérito da causa por, de alguma forma, se relacionar com o mérito. Tranquilo? Olha que exemplo muito bacana está no nosso material. O artigo 235 do Código Penal, que trata do crime de bigamia. Veja que bacana. O sujeito responde pelo crime de bigamia. O sujeito está sendo acusado pelo crime de bigamia. Na sua defesa do processo criminal, o réu do crime de bigamia, ele alega em sua defesa a invalidade do primeiro casamento. Ele alega que não existe a materialidade do crime de bigamia porque o seu primeiro casamento é inválido. Veja que aí vai ter que parar tudo, ir lá para o cível para discutir a validade do primeiro casamento e depois retornar para discutir o mérito da questão criminal. Veja que neste exemplo que está no nosso material, o crime de bigamia ele é uma questão prejudicada. Ele é uma questão prejudicada justamente porque precisa da decisão da questão prejudicial, que neste caso a questão prejudicial é uma questão de natureza cível, que é discutir a validade do primeiro casamento. Viu que simples, galera? Sem complicação, muito fácil. E aí, neste caso, a decisão de mérito do juiz criminal, ela deve aguardar a discussão no cível. Preliminares é outra história. As preliminares ela não possuem valor próprio, ela não tem relação com o mérito principal, ela não tem relação com o assunto principal discutido em juízo. As preliminares elas vão estar relacionadas aí com questões processuais, com questões relacionadas ao desenvolvimento, à regularidade do caminhar do processo. Beleza? Neste ponto, antes de nós avançarmos sobre as questões prejudiciais, já que eu fiz a distinção entre questões prejudiciais e questões preliminares, para que nós não confundamos, porque todas são decididas antes do mérito, mas veja que as questões prejudiciais se relacionam com direito material e as questões preliminares com questões processuais, com direito processual. Anota uma observação já apontada aí em nosso material, que traz o professor Guilherme de Souza Nutti. Nutti vai dizer o seguinte: tem preliminares que podem gerar um processo incidente. Existem questões preliminares, ou seja, questões de natureza processual que devem ser julgadas antes do mérito, que pode gerar processo incidente. Mas existem outras questões preliminares que serão discutidas no próprio processo principal. Não vai gerar processo incidente, por exemplo, uma questão de nulidade. É preliminar, o juiz criminal deve decidir aquela questão de nulidade antes do mérito principal, mas não vai gerar um processo incidente. Então veja que bacana o professor Nutti nos traz essa informação. Questão prejudicial está relacionada a uma questão de direito material. Questão preliminar está relacionada a uma questão de direito processual. Se essa questão preliminar, que está relacionada com a questão de direito processual, gerar um processo incidente, eu vou trabalhar aqui. Se essa questão relacionada a direito processual for decidida no próprio processo principal, de acordo com o Nutti, eu não tenho aí um processo incidente, eu não tenho um procedimento incidente, como, por exemplo, cerceamento de defesa, questões relacionadas à nulidade, será decidida no andar do próprio processo principal, sem necessidade de processo incidente. Meus amigos, eu acho que com essa informação já está bem claro o que é uma questão prejudicial. O que é essa questão que se relaciona com o direito material, seja criminal, seja não criminal, como, por exemplo, o cível. Chegando neste amadurecimento, nós podemos falar que as nossas questões prejudiciais, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Então olha que bacana, essa questão prejudicial, que tem a ver com questão de direito material, ela pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Quando que a questão prejudicial será homogênea? Também chamada de comum ou imperfeita. A questão prejudicial será homogênea quando tanto a questão prejudicada quanto a questão prejudicial
tratar de direito penal. Veja que aqui eu tenho as duas questões, a prejudicada e a prejudicial, versando sobre direito criminal, matéria criminal. O nosso exemplo é, imagina que eu tenho um crime de receptação que pressupõe a procedência do crime de furto. Veja que eu só vou poder condenar o sujeito pelo crime de receptação tendo procedente o crime de furto. Então, a questão prejudicada, ela depende da questão prejudicial e ambas são de direito criminal, logo eu vou dizer que são homogêneas. Já as prejudiciais heterogêneas, eu tenho aí questão prejudicial e questão prejudicada em ramos diferentes do direito. Eu vou ter a questão prejudicada no direito criminal e a questão prejudicial, por exemplo, no direito civil, em outro ramo, como foi o exemplo que eu falei da bigamia. Veja que o crime de bigamia, ele vai depender, quando o réu alega em sua defesa a invalidade do primeiro casamento, de um debate no cível. Então, quando eu falo que questão prejudicial e questão prejudicada são de ramos diferentes do direito, eu estou falando em prejudiciais heterogêneas. Viu que simples, meus amigos? Que beleza! E as prejudiciais heterogêneas, elas podem ser chamadas de prejudiciais jurisdicionais ou prejudiciais perfeitas. Olha aqui, essas questões prejudiciais heterogêneas, chamadas de questões prejudiciais perfeitas jurisdicionais, elas podem ser obrigatórias ou facultativas. Veja que eu tenho uma subdivisão. As questões... Veja então que eu terei uma subdivisão. As questões prejudiciais heterogêneas, onde a questão prejudicada se relaciona em um ramo do direito e a questão prejudicial em outro ramo do direito, elas poderão ser obrigatórias ou facultativas. Então eu vou falar em prejudiciais obrigatórias e prejudiciais facultativas quando eu tratar das prejudiciais heterogêneas. Tranquilo? Muito simples? Então, quando que eu terei as prejudiciais obrigatórias, também chamadas de necessárias ou devolutivas absolutas? Prejudiciais obrigatórias, também chamadas de necessárias ou devolutivas absolutas. Galera, aqui eu estou no artigo 92 do Código de Processo Penal. Artigo 92 do CPP. Eu estou em questões relacionadas ao estado da pessoa. O que são as questões relacionadas ao estado da pessoa? Artigo 92 do CPP. Questões relacionadas à capacidade, ao estado civil, à cidadania da pessoa humana. Quando eu estiver diante das hipóteses do artigo 92 do CPP, o processo criminal obrigatoriamente deve ser suspenso. Veja que o processo criminal ele será suspenso e ele vai aguardar a decisão no cível. Após transitada em julgado a decisão no cível, a questão voltará a ser decidida no juízo criminal. Olha nosso exemplo. Nosso exemplo foi o crime de bigamia. O sujeito se defende alegando a invalidade do primeiro casamento. Essa questão da invalidade do primeiro casamento, ela se relaciona com o artigo 92 do CPP, o estado da pessoa. Então veja que a questão criminal, o processo criminal, ele deve ser obrigatoriamente suspenso e aguardar a decisão transitada em julgado lá do juízo cível. Então eu estou falando em prejudicial heterogênea obrigatória porque, além de pertencer a outro ramo do direito, por exemplo, ao cível, ela se relaciona ao estado das pessoas e aí, obrigatoriamente, o processo criminal vai ficar suspenso, aguardando o trânsito em julgado da decisão no cível. Tranquilo, meus amigos? Beleza? E quando que eu tenho, então, as prejudiciais facultativas? As prejudiciais facultativas, eu estou aqui no artigo 93 do Código de Processo Penal. Artigo 93 do CPP. Questões diferentes do estado da pessoa. Então, se a questão prejudicial lá no cível for uma questão diferente das questões relacionadas ao estado da pessoa, como, por exemplo, estado civil, capacidade, cidadania, se for uma questão diferente dessas,
A suspensão do processo criminal ela vai ficar a critério do juízo criminal. Então, nas hipóteses do artigo 93 das prejudiciais heterogêneas facultativas, o juízo criminal poderá suspender ou não o processo criminal. Tá ok? Tranquilo? Só não esqueça o seguinte, aqui nas prejudiciais facultativas, o juiz poderá suspender o processo criminal, aguardar a decisão cível. Agora veja, neste caso é necessário que a ação cível já esteja proposta. É necessário que já exista o processo no cível. Se não existir o processo no cível, o juiz não pode suspender o processo criminal. E também é necessário que o debate no cível, a decisão que se aguarda no cível, seja uma decisão de difícil solução. Neste ponto eu quero que vocês leiam o artigo 93 do Código de Processo Penal. Tranquilo, galera? Beleza? Só não esqueçam que essa observação importante que está no nosso material. Quando estiver em uma questão prejudicial heterogênea, facultativa, aquela onde o juiz pode suspender o processo criminal e aguardar a decisão no cível, desde que a ação cível já esteja proposta, quando eu estiver nessa situação, eu não vou falar em suspensão. A suspensão ela não vai ser possível se a questão a ser provada tiver a prova limitada pela lei. Veja que, se a lei limitar o objeto a ser provado, se a lei limitar o meio de prova, melhor dizendo, o processo no crime não poderá ser suspenso. Um exemplo muito bacana é a questão do casamento, que só se prova por meio de certidão. Eu não posso provar o casamento por outro meio que não seja a certidão. Neste caso, não vai caber a suspensão do processo para se provar o casamento, porque o casamento se prova por meio de certidão. Tranquilo? A nossa observação é essa. A suspensão não será possível se a questão no cível versar direito cuja prova a lei civil limite. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos dar sequência então ao nosso estudo, dizendo o seguinte, de acordo com o artigo 94 do Código de Processo Penal. Tanto na suspensão facultativa quanto na suspensão obrigatória, e eu já sei que a diferença é, a obrigatória é questão que versa estado civil da pessoa, estado da pessoa, e a facultativa são as outras questões. Nessas duas hipóteses, o juiz pode suspender o processo de ofício ou a requerimento das partes. Então é possível o juiz suspender o processo principal, tanto de ofício como a requerimento das partes. Da decisão que suspende o processo, da decisão do magistrado que suspende o processo principal, cabe recurso em sentido estrito. Cuidado com isso. Da decisão do juiz que suspende o processo, seja na heterogênea obrigatória, seja na heterogênea facultativa, vai caber recurso em sentido estrito. Da decisão que indefere, da decisão que não acolhe o pedido da parte de suspender o processo principal, não cabe recurso. É uma decisão irrecorrível. Contudo, havendo nulidade insanável, o juiz pode reconhecer essa nulidade a qualquer momento, por ser nulidade absoluta. Meus amigos, durante a suspensão do processo, seja na heterogênea obrigatória, seja na heterogênea facultativa, não corre prazo prescricional. A prescrição fica suspensa. Suspendeu o processo principal para aguardar a decisão no cível, o prazo prescricional fica suspenso. É o que nos diz o artigo 116, inciso 1 do Código Penal. Tranquilo? Beleza? Vamos avançar então no nosso estudo e uma observação importantíssima é a seguinte. Esse debate, se vai suspender ou não o processo criminal enquanto se aguarda a discussão no cível, esse debate ele não impede a investigação, ele não impede o inquérito policial e ele não impede também o oferecimento da denúncia. Então veja, eventual futura discussão acerca de causa de suspensão do processo por se tratar de uma prejudicial heterogênea não impede que o Ministério Público ofereça a denúncia,
assim como não impede que a polícia investigue o fato criminal. Tranquilo? Cuidado com essa questão importantíssima. Veja lá que eu trabalhei com vocês as pré-judiciais homogêneas e heterogêneas, dividindo as heterogêneas em obrigatórias e facultativas. Cuidado que nós podemos falar em uma outra classificação das questões pré-judiciais, que divide as questões pré-judiciais em pré-judiciais devolutivas e pré-judiciais não devolutivas, e isso é muito fácil. Meus amigos, quando eu falo em pré-judicial devolutiva, em questões pré-judiciais devolutivas, eu tenho questões pré-judiciais que podem ser absolutas ou relativas. Quando eu estiver diante de uma questão pré-judicial devolutiva, eu tenho uma questão pré-judicial que será solucionada pelo juízo cível, pelo juiz cível. Então, a questão pré-judicial devolutiva absoluta significa que a matéria será direcionada a juiz cível para decidir a questão prejudicial, para depois voltar e decidir a questão prejudicada. Mas eu posso ter também a prejudicial devolutiva relativa. A prejudicial devolutiva relativa, a critério do juiz criminal, ela pode ser julgada no juízo cível ou no juízo criminal. Se vocês prestarem atenção, essa diferenciação entre prejudicial devolutiva absoluta e prejudicial devolutiva relativa, elas vão coincidir respectivamente com o que nós estudamos de prejudiciais obrigatórias e prejudiciais facultativas. Daí porque a doutrina que diferencia aí as prejudiciais obrigatórias e facultativas, elas também chamam as prejudiciais obrigatórias de devolutivas absolutas e prejudiciais facultativas de devolutivas relativas. Tranquilo? Muito simples. E aí nós vamos arrematar este debate com a discussão das prejudiciais não devolutivas, que são aquelas questões que serão decididas pelo próprio juízo criminal. São as questões que o próprio juízo criminal irá decidir, como, por exemplo, a apreciação do furto envolvendo o crime de receptação, que foi o exemplo que eu disse para vocês. Aqui, quando eu falo em prejudicial não devolutiva, eu estou tratando de uma prejudicial homogênea, porque tanto a questão prejudicial quanto a questão prejudicada versam questão de direito criminal, versam matéria de direito criminal. Beleza, galera? Tranquilo? Espero que com isso tenha ficado bem fácil. Prejudicial homogênea, tanto a questão prejudicada quanto a prejudicial, mesmo ramo do direito. Prejudicial heterogênea, ramos distintos. Poderá haver a suspensão do processo? Sim, em um caso obrigatório e em outro facultativo. Quando será obrigatória a suspensão do processo? Quando envolver estado da pessoa, artigo 92 do CPP. Quando será facultativo? Nas demais hipóteses, artigo 93 do CPP. E aí eu entendo a distinção que se faz entre prejudiciais devolutivas e prejudiciais não devolutivas. As devolutivas, elas podem ser absolutas ou relativas. Absoluta nós estudamos como obrigatória e relativa absolutas nós estudamos como obrigatórias e relativas nós estudamos como facultativas. E as prejudiciais não devolutivas são aquelas que não entregam a questão prejudicial a um juiz de matéria diferente, como por exemplo ao cível. Neste caso aqui eu tenho uma prejudicial homogênea. Tanto a prejudicada como a prejudicial versam a mesma matéria, como por exemplo o furto e a receptação. Tranquilo, galera? Acho que ficou bem bacana o nosso estudo das questões prejudiciais, essa questão que se relaciona ao direito material. E com isso nós podemos passar ao estudo dos processos incidentes. Meus amigos, enquanto as questões prejudiciais versam questões relacionadas ao direito material, elas devem ser decididas antes do mérito da causa, mas versa a questão de direito material. Os nossos processos incidentes ou procedimentos incidentes versam questão de direito processual. Devem ser solucionados por juiz
antes do mérito principal, assim como as prejudiciais, só que aqui eu tenho questão de natureza processual. Não está ligado ao mérito da causa principal, está ligado à regularidade formal, está ligado a questões processuais que serão decididas pelo próprio juiz criminal. Tranquilo? Bacana? Eu acho que essa diferença está muito fácil. E quais são os procedimentos incidentes ou processos incidentes previstos no próprio Código de Processo Penal? E são esses os procedimentos incidentes que nós estudaremos daqui para frente. Veja, galera, que o CPP, ele traz como procedimentos incidentes as exceções, as incompatibilidades e impedimentos, o conflito de jurisdição, que nós vamos trabalhar como conflito de competência, a restituição de coisas apreendidas, as medidas assecuratórias, o incidente de falsidade e o incidente de insanidade mental. Esses são os procedimentos incidentes previstos expressamente no CPP. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque a legislação especial ela pode tratar outros processos incidentes, outras modalidades de procedimentos incidentes diferentes desses que estão previstos expressamente no Código de Processo Penal. Tranquilo? Então, vamos estudar o nosso primeiro processo incidente, que são as exceções. Vamos dar início ao nosso estudo do primeiro processo incidente, que são as exceções. E a partir de agora, sempre quando eu falar em processo incidente, eu estou falando em uma questão de direito processual, que será resolvida pelo próprio juiz criminal. Porque se eu estiver falando de uma questão de direito material, ela é uma questão prejudicial e não um processo incidente. Muito fácil isso, né, galera? Muito simples. Então vamos lá trabalhar as exceções. Vamos enfrentar o estudo das exceções. Meus amigos, é o seguinte. Aqui no processo penal, nós sabemos que o réu, que o acusado, ele pode se defender tanto de forma direta, como também de forma indireta. Como funciona isso? De forma direta. O réu ele pode alegar uma causa excludente da culpabilidade, uma causa excludente da ilicitude. O réu pode alegar que o crime não existiu, ou seja, que não há materialidade. Ele pode alegar que mesmo o crime tendo existido, ele não foi o autor do crime, ou seja, não é a autoria, não é o autor responsável pelo crime. Eu estou aí diante de hipóteses onde o réu se defende diretamente, ele ataca o mérito. Mas além da defesa direta, o réu também pode se defender de forma indireta. Por que de forma indireta? Porque ao invés de atacar o mérito, ele vai atacar o processo. E atacando o processo, ele vai aí visar a regularidade formal do processo. Ele vai poder tanto estender, tanto prolongar a discussão processual, como também encerrar o processo, por fim ao processo, por conta de uma irregularidade processual. Então veja que eu estou falando aqui quando eu ataco o processo em uma defesa indireta. E essa defesa indireta é justamente o que nós vamos chamar a partir de agora de exceções. E aí ficou muito fácil. O examinador lhe pergunta, o que são as exceções? Vocês vão responder aqui. Exceções são defesas indiretas ligadas às questões processuais e devem ser decididas pelo juiz criminal antes do mérito da causa principal e com isso fecha a questão. Beleza, galera? Então é isso daí. As nossas exceções, elas estão previstas no artigo 95 do Código de Processo Penal. São questões de natureza processual ligadas aí à ausência de condições da ação ou de pressupostos processuais. E nós vamos enfrentar a partir de agora cada uma delas. Eu vou falar aqui no artigo 95, nas seguintes exceções: suspeição, incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada. São as nossas defesas indiretas que visam atacar o processo e não o mérito. Beleza? Uma observação importante aqui. Uma exceção, uma defesa dessa indireta, onde o juiz conhece de ofício. Porque é possível o juiz, por exemplo, reconhecer a sua incompetência de ofício.
Como que eu posso chamar essa exceção quando ela é conhecida de ofício pelo juiz? Eu posso chamar de objeção. Então, o que seria objeção? Seria uma situação que a parte poderia alegar como defesa indireta, como uma exceção, sendo reconhecida de ofício pelo juiz. Se foi conhecida de ofício pelo juiz, eu vou chamar de objeção. Por que eu estou trazendo essa observação aqui do nosso material? Porque o professor Nutt ele considera isso como um mero incidente processual. Ele considera essa questão como uma questão que deve ser decidida antes do mérito. Mero incidente processual. Não é processo incidente, é incidente processual. Será decidida pelo juiz antes do mérito, sem precisar de um procedimento em apartado. Mas a maioria da doutrina vai chamar este fato do juiz conhecer de ofício o que seria uma exceção de objeção. Objeção é simplesmente isso, tá, galera? Seria uma defesa indireta por combater uma questão processual, mas o juiz conhece de ofício sem ser provocado pela parte, sem ser interposto pela parte. Beleza? Então vamos lá. As nossas exceções elas podem ser dilatórias ou peremptórias. As exceções previstas no artigo 95 do CPP, elas podem ser dilatórias ou peremptórias. As dilatórias prorrogam o processo, estendem o julgamento do mérito. As peremptórias põem fim ao processo, extingue o processo, termina o processo. E aí, se nós analisarmos o artigo 95, eu posso afirmar para vocês que as questões dilatórias, as exceções dilatórias, as exceções dilatórias, aquelas que prorrogam a decisão de mérito, que vão prorrogar o julgamento, elas são três. Eu falo na suspeição, na incompetência e na ilegitimidade de parte. Suspeição, inciso 1 do artigo 95, incompetência, inciso 2 do artigo 95 e ilegitimidade de parte, inciso 4 do artigo 95, são as exceções dilatórias, aquelas que prorrogam o julgamento de mérito. E as exceções peremptórias, aquelas que põem fim ao processo, eu tenho aqui a litispendência, que é o inciso 3, e a coisa julgada, que é o inciso 5 do artigo 95. Beleza? Antes de começarmos o estudo pormenorizado de cada uma dessas exceções previstas no artigo 95 do CPP, vamos colocar aqui duas observações. A primeira, artigo 110, parágrafo 1º do CPP. Galera, o artigo 110, parágrafo 1º do CPP nos diz o seguinte: se houver mais de uma exceção a ser arguída pela parte, se houver mais de uma defesa indireta a ser arguída pela parte, a parte deve invocar todas as exceções na mesma petição. É claro que vai fazer separadamente, deve articular cada uma delas separadamente, mas na mesma petição. Então veja, havendo mais de uma defesa indireta, mais de uma exceção a ser arguída, serão arguídas todas na mesma petição, obviamente de forma articulada e separada. É o que nos diz o artigo 110, parágrafo 1º do CPP. E a segunda observação está no artigo 111 do CPP, que vai dizer o seguinte: em regra, as exceções não suspendem a ação principal. Veja que as exceções elas serão processadas em autos apartados, mas não suspendem o processo principal. A regra é essa, tá, galera? Questões discutindo natureza processual, questões discutindo o processo, questões que visam combater de forma indireta, que visam defender de forma indireta o réu, elas não suspendem o processo principal, serão processadas em autos apartados. É o que nos diz o artigo 111 do Código de Processo Penal. Beleza? Voltamos no próximo bloco tratando das espécies das exceções. Valeu! Vamos embora, galera, dar sequência aos nossos estudos e a primeira modalidade de exceção. Vamos falar acerca da exceção de suspeição e a exceção de impedimento, só observando que para o professor Tourinho Filho não existe diferença.
O professor Toninho Filho, quando trata da imparcialidade do julgador, ele coloca como sinônimos as exceções de suspeição e de impedimento. Não obstante, iremos fazer a diferenciação de acordo com o Código de Processo Penal. Já que iremos fazer a diferenciação de acordo com o Código de Processo Penal, eu quero que vocês sigam na seguinte ordem do nosso material. Em relação à exceção de suspeição, vamos estudar o artigo 254 do Código de Processo Penal. Já em relação à exceção de impedimento, os artigos 252 e 253 do Código de Processo Penal. Combinado, meus amigos? Então vamos nessa. Já sabemos que as exceções são defesas indiretas de natureza processual que visa combater questões processuais. Visam aí defesas indiretas do réu no processo penal. A nossa primeira modalidade, suspeição e impedimento, eu estou falando em defesas indiretas que visam combater questões processuais, nesses casos aqui ligadas à imparcialidade do julgador. Então veja, meus amigos, se a nossa exceção é para combater a imparcialidade do julgador, para combater uma questão processual ligada à imparcialidade do juiz, nós vamos falar nas exceções de suspeição e de impedimento. Lembrando que suspeição, artigo 254, impedimento 252 e 253 do Código de Processo Penal. E aí, analisando esses três dispositivos, 252, 253 e 254 do CPP, como que eu distingo a exceção de suspeição da exceção de impedimento? Galera, é o seguinte, muito simples. Na exceção de suspeição, analisando o artigo 254 do CPP, nós vamos ver que existe um vínculo, existe aí um liame entre o julgador, entre o juiz e uma das partes no processo, ou então um vínculo entre o juiz e o assunto debatido no processo. Veja que as hipóteses do artigo 254 do Código de Processo Penal, que trata das exceções de suspeição, vai nos trazer exemplos onde eu tenho um vínculo, onde eu tenho uma ligação entre o magistrado e uma das partes, ou então o magistrado e o assunto, a questão debatida no processo. Seja por ele, seja porque o magistrado é envolvido, seja porque o magistrado tem um parente em fato análogo, em questão, em debate semelhante a daquele processo. Eu estou falando do artigo 254, questões de suspeição. E o impedimento? Os artigos 252 e 253 do Código de Processo Penal. Meus amigos, em relação ao 252 e 253, a questão ela não é subjetiva como na suspeição. Eu vou ter aqui um vínculo objetivo, porque o vínculo, seja ele direto ou indireto, é entre o julgador e o processo. O vínculo no impedimento ele é mais grave, porque eu não tenho a relação do julgador com as partes ou com o assunto debatido, como eu tenho na suspeição. Aqui no impedimento, o julgador ele tem uma relação no processo. Veja que os artigos 253, 252 do CPP vai trazer uma relação do julgador com o processo. Quer ver um exemplo? Imagine que o julgador ele atuou no processo como advogado antes de passar no concurso para magistrado. Depois ele passa no concurso, toma posse no cargo e assume um processo onde ele já atuou como advogado. Neste caso eu tenho uma questão de impedimento, porque eu tenho um vínculo do julgador, seja direto, seja indireto, com o processo em julgamento. Muito simples, galera. Exceção de suspeição, artigo 254. Exceções de impedimento, 252 e 253 do Código de Processo Penal. Lembrando que o artigo 97 do CPP, ele nos diz que o juiz pode reconhecer de ofício. Olha a redação do 97 do Código de Processo Penal. Vamos ler aqui. O juiz que espontaneamente afirmar a suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimado às partes. Então veja que o juiz ele pode reconhecer de ofício,
intimará as partes e o processo será encaminhado imediatamente ao substituto legal. E veja que quando o juiz se alega suspeito ou impedido de ofício, essa decisão é irrecorrível. De acordo com o artigo 97 do CPP, o juiz pode reconhecer a suspeição, também o impedimento de ofício. Quando o juiz toma essa decisão, eu tenho aí um ato irrecorrível. Contudo, se este ato do juiz for infundado, o juiz não apresentar o motivo por que ele está se alegando suspeito ou impedido, a parte pode representar contra o juiz. Tá ok, galera? Tranquilo? Só lembrando que, tanto na exceção de suspeição quanto na de impedimento, o juiz é a parte passiva da exceção. E o artigo 98 do Código de Processo Penal nos diz que nas exceções de suspeição e de impedimento é cabível a produção de prova. Veja que é possível a produção de prova na exceção de suspeição e de impedimento. E vocês vão lembrar que no habeas corpus eu não posso produzir prova. Se no habeas corpus eu não posso produzir prova, não é cabível esse debate acerca da suspeição ou do impedimento em sede de habeas corpus. Tranquilo, galera? Vamos seguir então com observações importantíssimas aqui em relação à nossa primeira modalidade de exceção, que são as exceções de suspeição e impedimento. Vamos lá. O magistrado ele pode oferecer recusa. Na verdade, a parte pode recusar o magistrado em qualquer grau de jurisdição, inclusive nos tribunais superiores. Veja que a parte, melhor dizendo, eu falei o magistrado, mas eu queria me referir à parte, ela pode apresentar recusa contra o magistrado em qualquer grau de jurisdição, inclusive nos tribunais superiores. Lembrando que é cabível a exceção de impedimento ou suspeição contra membros do Ministério Público. Galera, as mesmas razões legais que nós podemos invocar contra o magistrado nos artigos 252, 253 e 254 do CPP, também é cabível contra membro do Ministério Público. Eu posso aí alegar tanto a suspeição quanto o impedimento do promotor de justiça. Eu vou aplicar a mesma motivação legal que eu aplico ao juiz. Artigo 252 e artigo 253 em relação ao impedimento e artigo 254 em relação à suspeição. Da mesma forma como o juiz pode declarar de ofício suspeito ou impedido, o membro do Ministério Público, o promotor de justiça ou o procurador de justiça lá no MPF, ele pode se declarar também suspeito ou impedido. E neste caso, assim como ocorre com o juiz que se declara suspeito ou impedido, nos termos do artigo 97 do CPP, os autos seguirão ao promotor substituto daquele que está se declarando suspeito ou impedido. Beleza, meus amigos? Da mesma forma, essa imparcialidade que eu exijo do julgador, eu também vou exigir dos peritos, dos intérpretes, dos auxiliares da justiça. Tranquilo? Peritos, auxiliares, intérprete também precisa ter a mesma imparcialidade no feito que eu exijo do julgador. Nós vamos ressaltar que, em relação ao artigo 105 do Código de Processo Penal, apesar de não estar expressamente previsto aí a suspeição dos auxiliares da justiça, nós vamos lembrar que as partes podem oferecer recusa. Olha o que nos diz o artigo 105 do Código de Processo Penal. As partes poderão também arguir a suspeição dos peritos, dos intérpretes e serventuários ou funcionários da Justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso à vista da matéria alegada e prova imediata. Tranquilo, galera? Artigo 105 do CPP. As partes podem apresentar recusa em relação aí aos peritos, aos auxiliares da justiça, aos intérpretes, porque a estes servidores também é exigido a imparcialidade no feito. Meus amigos, para nós fecharmos as observações acerca da suspeição e do impedimento, nós vamos trabalhar no artigo 107 do Código de Processo Penal. É o seguinte aqui, o artigo 107 do Código de Processo Penal. Não é cabível exceção contra o delegado de polícia.
Veja que a parte ela não pode opor exceção de suspeição de impedimento contra o delegado de polícia. Mas de acordo com o artigo 107, o delegado de polícia, havendo motivo legal, ele pode autodeclarar-se suspeito. Beleza? Em relação ao delegado de polícia, a parte não pode arguir a suspeição, mas o delegado pode se autodeclarar suspeito. É o que nos diz o artigo 107 do CPP, e com isso eu termino as observações que tínhamos em relação às exceções de suspeição e as exceções de impedimento, que trata aí da imparcialidade do julgador, também estendida aos membros do Ministério Público, também estendida aos serventuários da Justiça. E em relação ao delegado de polícia, lembrando que a parte não pode alegar, mas o delegado pode se autodeclarar suspeito ou impedido. Beleza, galera? Então vamos avançar no nosso estudo das exceções. E a segunda modalidade de exceções que vamos trabalhar é a exceção de incompetência. E aí, meus amigos, o que é que eu tenho de importante na exceção de incompetência? Aqui eu vou trabalhar o princípio do juiz natural. Veja que... Então, galera, a nossa segunda espécie de exceção é a exceção de incompetência. Aqui é o seguinte: com base no princípio do juiz natural, a parte ela pode alegar a incompetência do juízo que irá julgar a sua demanda. E a parte deve fazer isso na primeira oportunidade que ela tiver no processo. Porque veja, se eu estiver diante de uma competência relativa, como por exemplo a competência territorial, e a parte não alegar a incompetência do juízo através da exceção de incompetência, na primeira oportunidade que ela tiver no processo, vai haver a prorrogação da competência. Quando eu estiver diante de uma competência absoluta, nós já vimos nas aulas anteriores, como por exemplo, a competência em razão da matéria ou por prerrogativa de função, não vai haver preclusão porque a competência absoluta ela pode ser arguída a qualquer momento. Mas se eu estiver diante da competência relativa e a parte entendendo que o juiz é incompetente, ela não alegar essa competência relativa na primeira oportunidade que ela tiver no processo, haverá aí a preclusão e, consequentemente, a prorrogação da competência relativa, no caso, a competência territorial. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir, então, as nossas observações acerca da exceção de competência, dizendo que o julgador, o juiz, quando ele toma ciência da inicial acusatória, ele pode aí alegar a sua incompetência. Na verdade, ele pode reconhecer a sua incompetência. O juiz, meus amigos, é o primeiro fiscal da sua competência. Então, ele pode arguir, ele pode alegar a sua incompetência. E aí vai remeter os autos ao juiz que ele entende competente. Veja que o segundo juiz que recebe os autos também se entender incompetente, eu vou ter aí instaurado um conflito negativo de competência. Porque o primeiro julgador se entendeu incompetente, remeteu os autos ao substituto, o substituto ou aquele para qual ele remeteu os autos também se entendeu incompetente, eu tenho um conflito negativo de competência. Vamos adiantar. Da decisão que acolhe a exceção de incompetência, cabe recurso? Sim, o recurso cabível da decisão do juiz que acolhe a exceção de incompetência é o rese, o recurso em sentido estrito. Da rejeição da exceção de incompetência, do não acolhimento, não cabe recurso. Só vai caber recurso diante da aceitação da exceção de incompetência, que cabe o recurso em sentido estrito. Diante da rejeição, não cabe recurso, porém, não obstante ser recorrível, a parte pode interpor habeas corpus para evitar de ser julgada por um juiz incompetente. Tranquilo? Beleza? Artigo 109 do CPP nos dizendo que a incompetência pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Artigo 109 do Código de Processo Penal. Fechou, meus amigos? Vamos adiantar para mais uma modalidade de exceção, a exceção de litispendência. Nossa terceira modalidade de exceção é a exceção de litispendência. Vamos lá. Quando eu falo de exceção de litispendência, eu estou falando de uma defesa indireta de natureza processual, porque eu estou diante de um processo incidente. Então, a litispendência também é uma modalidade de defesa indireta,
onde a parte vai arguir que já existe uma causa idêntica pendente de julgamento. Então veja, a exceção de litispendência diz o seguinte: já existe um outro processo idêntico pendente de julgamento e o réu ele não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Não pode haver dois processos tramitando pelo mesmo crime com as mesmas partes. Logo, cabe-lhe a exceção de litispendência, que visa o quê? Visa por fim, por termo, ao processo. A exceção de litispendência ela pode ser suscitada a qualquer tempo. Inclusive, o juiz pode declarar de ofício a existência da litispendência. Observações importantes, o que temos aqui? Veja, se a litispendência ela for reconhecida de ofício no final do processo, sem que a parte alegue, sem que a parte aí tenha arguído a litispendência, o juiz de ofício reconhece a litispendência. Nesse caso, cabe a apelação. Então, cuidado com isso, meus amigos. O juiz reconheceu a litispendência de ofício no final do processo, o recurso cabível é a apelação. Agora, se a parte arguiu a litispendência e o juiz deferiu o pedido da parte, neste caso, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. E se a parte pede a exceção de litispendência e o juiz não reconhece, o juiz não acolhe a exceção de litispendência, dessa decisão que rejeita a exceção de litispendência, eu tenho uma decisão irrecorrível. Contudo, assim como ocorre na exceção de incompetência, é possível habeas corpus visando o trancamento de uma das ações, já que eu tenho dois ou mais processos com as mesmas partes do mesmo pedido. Beleza? Tranquilo? Então, sem perder tempo, vamos para a nossa quarta modalidade de ilegitimidade. Na verdade, nossa quarta modalidade de exceção, que é a exceção de ilegitimidade de parte. E a exceção de ilegitimidade de parte, ela pode ser a de causa e a de processo. Então, veja lá, a nossa quarta modalidade de exceção de defesa indireta de natureza processual é a exceção de ilegitimidade de parte. E a exceção de ilegitimidade de parte, ela pode ser a de causa ou a de processo. Vamos ver a diferença aqui. Na exceção de legitimidade, a de causa, eu tenho aí um problema na titularidade para figurar, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Então veja, por exemplo, o Ministério Público oferecendo denúncia em uma ação penal privada. No caso aí, a titularidade ativa era do querelante, era da vítima ou de seu representante legal. Se o Ministério Público oferece a denúncia, ele não era o sujeito ativo para estar naquela demanda, eu vou ter aí uma ilegitimidade ad causa, ou seja, eu tenho uma ilegitimidade ativa, na verdade, uma ilegitimidade no polo ativo ou no polo passivo da nossa demanda. Já a ilegitimidade ad processo, ela se refere à capacidade da parte de realizar determinado ato processual. Quando eu falo na ilegitimidade ad processo, diferente da ilegitimidade ad causa, que se refere da possibilidade do sujeito ser autor ou réu da ação, aqui eu estou falando que o sujeito ele não tinha capacidade de praticar o ato processual. Como, por exemplo, um menor de 18 anos que não poderia estar em juízo, passando procuração para o seu advogado atuar neste sentido. Então veja que eu falo aí na exceção de ilegitimidade, podendo ser a de causa, o sujeito ele não tinha legitimidade para estar no polo ativo ou no polo passivo da demanda, e a de processo, o sujeito ele não tinha legitimidade para praticar aquele determinado ato processual. Se o juiz acolhe a exceção de ilegitimidade, o recurso cabível também é o recurso em sentido estrito. Beleza? Tranquilo? Então vamos fechar o nosso estudo das exceções com a exceção de coisa julgada. E muito semelhante com a exceção de litispendência, eu viso aqui extinguir o processo em razão de já haver outro, mas aqui não tramitando, de já haver outro com decisão transitada e julgada. Então veja, enquanto na litispendência existe um outro processo com a mesma causa de pedir, com as mesmas partes em andamento, aqui na exceção de coisa julgada existe um outro processo que já tem decisão, um outro processo idêntico que já tem decisão e a decisão já
transitou em julgado. Então veja que eu tenho uma causa idêntica já transitada em julgado, diferente da litispendência, onde eu tenho uma causa idêntica ainda em tramitação. Então veja que, assim como eu falei na litispendência, aqui na seção de coisa julgada, ela é possível em qualquer fase do processo. O juiz pode conhecer de ofício, e o juiz conhecendo de ofício cabe a apelação. Se o juiz conhece de ofício a exceção de coisa julgada, cabe a apelação. Se a parte arguia a exceção de coisa julgada e o juiz defere, mediante aí a alegação da parte, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Se a parte pede a exceção de coisa julgada e o juiz indefere, não cabe recurso. Exatamente como eu falei com vocês na litispendência. Aí não cabe recurso, porém é possível habeas corpus visando aí o trancamento daquela nova ação que versa o mesmo objeto daquela outra que já transitou em julgado. Por isso eu falo em exceção de coisa julgada. Tranquilo, galera? Beleza? Então vamos avançar, sem perder tempo, para a nossa outra modalidade de processo incidente. Já vencemos o estudo das exceções, vamos falar um pouco aqui acerca das incompatibilidades e dos impedimentos. Incompatibilidades e impedimentos. Vamos embora, meus amigos, entender essa questão aqui das incompatibilidades e impedimentos dentro do estudo de processos incidentes. Galera, aqui é o seguinte, e vocês não vão errar isso nunca em prova, preste atenção. Quando eu falo em incompatibilidades, eu estou na mesma noção do que nós estudamos aqui na exceção de suspeição. Veja que quando eu falei para vocês na exceção de suspeição, eu falei lá as hipóteses do artigo 254 do CPP, onde a parte pode alegar essa defesa indireta de caráter processual, com base no artigo 254 do Código de Processo Penal. Veja que, quando o juiz, o promotor, o serventuário da justiça, o intérprete, o perito, eles se entendem em uma daquelas hipóteses do artigo 254 do Código de Processo Penal, que seria hipótese de suspeição, e entendendo-se nessa hipótese de suspeição, ele reconhece de ofício, ele declina de ofício essa questão de suspeição. Eu não vou falar de acordo com essa teoria aqui das incompatibilidades e impedimentos em exceção, porque será exceção aquilo que for alegado pela parte. Se o juiz ele reconhece de ofício uma causa de suspeição, eu estou falando em incompatibilidades. É aquela mesma noção que eu falei para vocês da objeção. Eu falei, olha, meus amigos, toda questão que poderia ser uma defesa indireta e o juiz conhece de ofício, reconhece de ofício, eu vou chamar isso de objeção. Agora veja que aqui eu estou num recorte mais específico. Quando o magistrado reconhece de ofício uma questão de suspeição, eu vou falar que eu estou diante de uma incompatibilidade. Então as incompatibilidades estão ligadas aí às causas de suspeição. Eu não vou poder falar em exceção de incompatibilidade, porque a exceção é quando a parte alega. E aqui na incompatibilidade o magistrado está reconhecendo de ofício com fulcro na suspeição. Muito beleza, muito tranquilo. E o que seriam impedimentos nessa divisão incompatibilidades e impedimentos? A mesma noção que nós trabalhamos aqui. O impedimento, ele traz uma noção mais grave do que a de incompatibilidade. As questões de impedimentos estão nos artigos 252, 253 do Código de Processo Penal. O magistrado tem um vínculo direto ou indireto com a demanda. E se eu estiver diante aqui de um impedimento, aquele ato praticado ele é inexistente. O ato praticado ele é inexistente. Beleza? Vamos lá, artigo 112 do Código de Processo Penal vai trazer a possibilidade da parte interessada interpor exceção de impedimento. Então aqui sim, quando eu falo em impedimento, dessa hipótese mais gravosa que torna o ato inexistente, aqui é possível exceção. Beleza, galera? O procedimento da exceção de impedimento, de acordo com o artigo 112 do CPP, é o mesmo procedimento aqui da exceção de suspeição. Por isso trabalhamos aqui a exceção de suspeição,
ou de impedimento. Se o juiz conhece de ofício a situação de suspeição do artigo 254 do CPP, eu não vou chamar de suspeição porque a parte não alegou. O juiz conheceu de ofício. Logo eu falo que é uma incompatibilidade. Só cuidado com isso para não errar nada deste ponto em prova. E com essa conclusão nós vamos avançar no estudo para o conflito de competência. Nosso próximo estudo acerca dos processos incidentes é o conflito de competência. Galera, o conflito de competência ele pode ser positivo ou negativo. Tá aqui na lousa. Conflito positivo ou negativo. Quando eu tenho um conflito de competência positivo, dois ou mais juízes ou tribunais, então veja, eu posso ter dois ou mais juízes ou tribunais se entendendo competente para julgar aquela demanda. E o conflito negativo, por consequência, são dois ou mais juízes ou tribunais se entendendo incompetentes para julgar aquela demanda. Eu preciso que vocês dêem uma olhada no artigo 114 do Código de Processo Penal. A primeira parte do 114 traz o conflito positivo, a segunda parte o conflito negativo. Amigos, avançando, o artigo 115 do Código de Processo Penal nos diz o seguinte, que o conflito de competência ele pode ser suscitado pela parte interessada, pelo Ministério Público ou por qualquer dos juízes ou tribunais em causa. Então, parte interessada, Ministério Público ou qualquer dos juízes ou tribunais em causa podem suscitar o conflito de competência. É o que nos diz o artigo 115 do Código de Processo Penal. E aqui eu trago uma observação importantíssima, que é acerca do conflito de atribuições. Galera, é o seguinte, quando eu falo em conflito de competência, eu estou falando em um conflito de autoridades que têm jurisdição, de autoridade investida de jurisdição. Eu estou falando de juízes ou de tribunais. Autoridades que não possuem jurisdição, autoridades que estão aí em atividade administrativa persecutória, elas não possuem competência, elas possuem atribuições. Então veja que é equivocado eu falar na competência do Ministério Público, na competência do delegado de polícia, porque essas autoridades que têm aí funções administrativas persecutórias, elas não têm tecnicamente competência. Tecnicamente elas têm atribuições. Então veja, se eu estiver diante aí de um conflito com autoridades administrativas, ou se entendendo com atribuição para exercer um feito, ou se entendendo sem atribuição para exercer um feito, eu falo em conflito de atribuição e não em conflito de competência. Tranquilo? Só cuidado com isso. Autoridades que não têm função jurisdicional, mas exercem atividade administrativa, elas possuem conflito de atribuições, porque elas têm atribuições e não competência. Vamos lá. O que é que eu tenho de importante aqui? Se esse conflito de atribuições for entre membros do mesmo Ministério Público, veja, imagine aí, dois promotores do Estado de Minas Gerais se entendem com atribuição para agir em determinada demanda, ou dois promotores do Estado de Minas Gerais se entendem sem atribuições para agir naquela determinada demanda. Eu tenho um conflito de atribuição, respectivamente positivo ou negativo. Se o conflito é entre Ministério Público Estadual, o mesmo Ministério Público Estadual, no meu exemplo, os promotores do Estado de Minas Gerais, quem vai solucionar esse conflito é o Procurador-Geral de Justiça, é o chefe da instituição, no caso do Ministério Público Estadual. Se eu tiver este conflito dentre os membros do Ministério Público Federal, quem vai solucionar esse conflito é a Câmara de Coordenação e Revisão, lá no âmbito do Ministério Público Federal. Qual é o nosso problema em relação a este ponto? O nosso problema aqui é se o conflito se der entre diferentes ministérios públicos, ou seja, um promotor da Bahia e um promotor do Estado de Minas Gerais. Ou então, um promotor da Bahia e um procurador da República, um membro do Ministério Público Federal. Galera, aqui é o seguinte, o entendimento que era adotado pelo Supremo, o entendimento doutrinário,
é que neste caso o conflito que eu tenho é entre entes federados. Se o conflito é entre entes federados, a competência aí será do STF. O STF terá competência para dirimir conflito de atribuição entre membros de diferentes ministérios públicos. Só que na prova de vocês não podem deixar de anotar o seguinte. Recentemente o plenário do STF entendeu que se o conflito for entre Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, quem resolve esse conflito é o PGR, é o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União. No nosso material eu coloquei a crítica do professor Rogério Sanches, que entende que neste caso, havendo conflito entre MPE e MPF, ou entre MPE de um estado e MPE de outro estado, quem soluciona é o STF por conta da autonomia e falta de subordinação do Ministério Público Estadual com o Ministério Público da União. Coloquei essa observação no nosso material, mas coloquei também a jurisprudência do Supremo que diz que se o conflito for entre Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, quem soluciona aqui é o PGR, o chefe do MPU. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Vamos aqui para mais um processo incidente. Restituição de coisas apreendidas. Sem perder tempo, mais um processo incidente. Restituição de coisa apreendida. Eu estou no artigo 118 do Código de Processo Penal e eu vou ter a seguinte ideia aqui. Enquanto aquele objeto apreendido for interessante, for útil ao processo ou à investigação no âmbito aí do inquérito policial, ele deve permanecer apreendido. Ele deve permanecer custodiado enquanto for útil à investigação ou ao processo criminal. Deixando de ter essa utilidade, tanto o delegado de polícia no âmbito da investigação, quanto o juiz no âmbito do processo criminal, eles podem fazer a restituição, podem proceder à restituição dos objetos apreendidos. É o que nos diz o artigo 120 do Código de Processo Penal. O que acontece? A restituição, ela pode sim configurar um procedimento incidente se houver litígio, se não houver consenso nessa restituição, ou então se houver dúvida sobre a propriedade da coisa. Então, havendo litígio ou dúvida sobre a propriedade da coisa, haverá aí um procedimento incidente. E existindo esse procedimento incidente, somente o juiz pode fazer a restituição da coisa apreendida. Tranquilo? Então veja, a ideia é a seguinte. O objeto apreendido, ele vai continuar apreendido, ele vai continuar custodiado enquanto ele for interessante à investigação ou ao processo. Deixou de ter essa utilidade, ele pode ser restituído e quem pode restituir tanto o delegado quanto o juiz. Agora veja, se houver litígio ou dúvida quanto à propriedade da coisa, eu vou ter um procedimento incidente. E havendo um procedimento incidente, somente o juiz pode proceder à restituição. Beleza? E para a gente finalizar esse procedimento, vamos falar o seguinte. A coisa adquirida pelo sujeito com o fruto do crime, ela não é objeto de apreensão. A coisa que o sujeito adquire com o fruto do crime, ela deve ser objeto de sequestro. Então veja, se o sujeito furta um celular... Então, galera, se o sujeito rouba um produto, por exemplo, o sujeito rouba uma bicicleta, vende a bicicleta e compra um celular, veja que o celular foi adquirido com o fruto do crime. Neste caso, o celular, no caso do exemplo, ele não pode ser objeto de apreensão, mas sim de sequestro. Tranquilo? Com essa noção, nós vamos entender de forma muito bacana o nosso próximo processo incidente, que são as medidas assecuratórias, e vamos diferenciar o sequestro, a hipoteca legal, o arresto, e ver também a alienação antecipada desses bens. Por que eu disse que com essa noção da apreensão nós vamos diferenciar de forma bacana sequestro, especificação de hipoteca legal, arresto e alienação antecipada de bens? Pelo seguinte, quando eu falo em sequestro, eu tenho aqui uma medida assecuratória, uma medida cautelar de natureza patrimonial, porque essas medidas assecuratórias, elas são medidas cautelares do processo penal de natureza patrimonial, e aqui no sequestro eu viso tornar indisponíveis
os bens ilícitos, móveis ou imóveis, que foram adquiridos com o fruto do crime. Veja que o fruto do crime, o objeto fruto do crime, ele pode servir lá para apreensão, ele pode ser objeto de apreensão. Agora, aquilo que foi adquirido com o fruto do crime, seja móvel ou seja imóvel, será objeto de sequestro. Se tornará indisponível por meio do sequestro. Galera, essas medidas assecuratórias, elas visam tanto garantir uma futura reparação à vítima, como também garantir aí o pagamento de multas, de custas processuais devidas ao Estado, assim como evitar que o sujeito continue tendo lucro com a prática do crime, com o produto do crime. E nossa primeira modalidade, o sequestro, é tornar indisponíveis os bens adquiridos de formas ilícitas, seja móvel, seja imóvel, porque foram adquiridos com o fruto do crime. Neste ponto, tratando do sequestro, eu quero que vocês dêem uma olhada no artigo 125 do Código de Processo Penal, e tudo aquilo que foi adquirido com o proveito do crime pode ser objeto de sequestro. Só lembrando, está aqui no nosso material, que o próprio produto do crime ele será objeto de busca e apreensão. Nós já estudamos isso bacaninha quando tratamos aí do processo incidente anterior. Beleza? Então vamos lá. Seguir aqui o nosso estudo ainda em relação ao sequestro, ver o que eu tenho mais de importante. Artigo 127 do CPP. Vamos lá. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, pode ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Então veja, o juiz pode ordenar o sequestro de ofício, o juiz pode tomar essa medida cautelar de natureza patrimonial, tornando indisponíveis os bens lícitos ou ilícitos adquiridos com proveito do crime. Ele pode fazer isso de ofício, ele pode fazer isso a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou também através de representação da autoridade policial, do delegado de polícia, durante o inquérito policial, durante a investigação no âmbito da polícia judiciária. Tranquilo, meus amigos? Então vamos lá. Da decisão que decreta ou que nega o sequestro, cabe recurso? Sim. Qual é o recurso? A apelação. Da decisão que decretar ou que negar o sequestro, cabe a apelação. Preciso que vocês analisem também o artigo 129 do Código de Processo Penal, que vai nos dizer que cabe embargos de terceiro como defesa apresentada pelo terceiro de boa-fé. Então aquele terceiro de boa-fé, alheio ao crime, que teve aí o seu objeto sequestrado, que teve o seu produto como objeto de sequestro, ele pode aí entrar com embargos de terceiro, é o que nos diz o artigo 129 do CPP. Lembrando que se o terceiro adquiriu a coisa a título gratuito, aí se o réu for condenado, haverá confisco, ele perderá a coisa. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar então para a nossa segunda modalidade de medida assecuratória, que é a especialização da hipoteca legal. Amigos, quando eu falei do sequestro, eu disse que pode ser objeto de sequestro os bens móveis ou imóveis adquiridos de forma ilícita, porque foram adquiridos através do produto do crime, com proveito do produto do crime. Quando eu falo aqui na hipoteca legal, eu vou especificar um bem imóvel do acusado. Eu vou tornar indisponível um bem imóvel do acusado para garantir uma eventual futura indenização à vítima, para garantir um eventual futuro pagamento de despesas ao Estado. Agora, quando eu digo que na especialização de hipoteca legal eu vou tornar indisponível um bem imóvel do acusado, eu estou falando de um bem imóvel adquirido com origem lícita. Um bem imóvel adquirido licitamente. Tranquilo? Não confundam. Se eu quero tornar com medida cautelar patrimonial um bem imóvel adquirido licitamente indisponível,
eu vou fazer isso através da especialização da hipoteca legal. E com isso eu avanço para o estudo do arresto, e o arresto tem a mesma finalidade da hipoteca legal. Só que na hipoteca legal, enquanto eu viso aqui um bem imóvel adquirido de forma lícita, no arresto nós vamos aí tornar indisponível um bem móvel adquirido de forma lícita, para garantir o quê? Garantir uma eventual futura indenização à vítima ou garantir um eventual futuro pagamento de despesas ao Estado ou de multas ao Estado. Tranquilo, galera? Beleza? Só lembrando aqui em relação ao arresto, que esse bem móvel do acusado adquirido licitamente, que pode ser objeto do arresto, eu tenho que afirmar para vocês que nesta medida só pode ser decretada se os bens forem penhoráveis de acordo com a lei processual civil. Então, os bens móveis, objetos de arresto, só serão possíveis se esse bem for penhorável de acordo com a lei processual civil. Avançando, galera, a nossa quarta modalidade de medida assecuratória, ou a nossa quarta observação em relação às medidas assecuratórias, é a alienação antecipada de bens. O que é que eu tenho de importante aqui na alienação antecipada de bens? Veja que, quando eu falo do sequestro, da hipoteca legal ou do arresto, eu estou falando em medida cautelar que eu vou tornar indisponível o bem do acusado. Para a gente revisar de forma bacana, o sequestro, os bens móveis ou imóveis adquiridos com o produto do crime. Então, sequestro, os bens aqui eu vou falar que ele tem origem ilícita. Hipoteca legal, os bens imóveis de origem lícita, e arresto, os bens móveis de origem lícita. O que é que eu digo na alienação antecipada de bens? Artigo 144-A do CPP. Eu estou dizendo que esses bens tornados indisponíveis por uma dessas três medidas, eles podem ser vendidos antecipadamente, alienados antecipadamente, quando eles estiverem sujeitos a deterioração ou depreciação, ou ainda quando a sua manutenção for difícil, quando eu estiver diante de uma situação de difícil manutenção dos bens sequestrados, hipotecados ou arrestados, eu vou poder fazer a alienação antecipada desses bens. Artigo 144-A do Código de Processo Penal. Beleza, amigos? Tranquilo? Vamos para o finalzinho da nossa aula. Artigo 145 a 148 do CPP, que vai falar do incidente de falsidade documental. Incidente de falsidade documental, uma outra espécie de processo incidente. O que é que eu tenho no incidente de falsidade documental? Eu tenho aqui a intenção de demonstrar a autenticidade ou não de um documento que foi inserido no processo. E aí, a partir do momento que eu demonstro a falsidade daquele documento inserido no processo, esse documento será retirado, ele será excluído do conjunto probatório. Quanto ao incidente de falsidade documental, eu quero que vocês leiam os artigos 145 ao 148 do CPP. Sem perder tempo, vamos adiantar para o incidente de insanidade mental. Artigo 149 a 154 do CPP. Galera, o incidente de insanidade mental é para verificar a inimputabilidade ou então a semi-imputabilidade do acusado na época que ele cometeu o crime. E aí, demonstrando, por exemplo, a inimputabilidade, ao invés da pena em uma condenação, nós sabemos que eu posso ter uma absolvição imprópria e aplicar medida de segurança. Lembrando que o delegado pode representar aí judicialmente pela realização do incidente de insanidade mental. Tranquilo? E para a gente finalizar nossa aula, ritmo bem corrido, mas muito conteúdo, o incidente de ilicitude de prova. E o que é que eu preciso observar em relação ao incidente de ilicitude de prova? Preciso observar aí que, de acordo com o artigo 157 do CPP, com o incidente de ilicitude de prova, o que se objetiva é averiguar se aquela prova juntada aos autos ela foi colhida em inobservância à lei ou em inobservância aos preceitos constitucionais. Se aquela prova juntada aos autos ela violou normas legais ou normas constitucionais.
Nesse caso aqui eu vou utilizar, por analogia, o mesmo procedimento do incidente de falsidade documental, que são os artigos 145 a 148 do CPP. Já extrapolamos o tempo, muito conteúdo, estou muito satisfeito com a aula de hoje. Valeu, brigadão, fiquem com Deus, forte abraço, tamo junto, galera!